A paz de Jesus Cristo, queridos e amados irmãos. Estou aqui hoje para dizer a vocês algo que muitos já têm conhecimento, mas eu acho que a verdade ela tem que vir à tona. Irmãos, eu vim aqui para lhes dizer que a Igreja Evangélica Brasileira está na UTI. Que o protestantismo no Brasil está em crise. Não só no Brasil, mas em grande parte do mundo. Quando olhamos para o berço do protestantismo, vemos um cenário de pós-cristianismo. Ou seja, a reforma protestante eclodiu para o mundo no século XVI, através de Martinho Lutero, João Calvino, Philip Melanchthon, dentre outros. Quase 500 anos depois, o cenário religioso europeu é catastrófico. A Europa hoje é um continente pós-cristão e sofre com o fenômeno da euro-islamização, ou seja, o avanço muçulmano. O crescente número de muçulmanos que tem se proliferado dentro do continente europeu. Como também muitos deixaram a Igreja Protestante e também a Católica, e hoje aqueles que declaravam ser crentes no Messias, crentes em Jesus, hoje dizem ser agnósticos e ateus lá no continente europeu. Um bom exemplo é a Alemanha, país que sediou a reforma protestante. Pela falta de membros, igrejas na Alemanha estão colocando seus templos à venda. Você entendeu? Quando faltam os membros, falta o dízimo, faltam as ofertas, faltam os recursos. Há prédios que custam entre 20 mil euros, o equivalente a 51 mil reais aproximadamente, e 135 mil euros, ou aproximadamente 350 mil reais. Muitos destes templos estão sendo vendidos aos muçulmanos, ou seja, o que outrora era uma sinagoga protestante, uma sinagoga católica, hoje é uma mesquita muçulmana. A crise afeta as sinagogas católicas, como também sinagogas protestantes. Tanto que evangélicos criaram um site para divulgar mais de 170 templos e 140 terrenos que precisam ser vendidos urgentemente na Alemanha para honrar, para sanar dívidas da igreja. O jornal espanhol El País mostra que entre 1990 e 2010, pelo menos 340 sinagogas evangélicas foram fechadas na Alemanha. Na Igreja Católica a crise é ainda maior. 400 templos de alvenaria foram fechados apenas em 2011. Segundo dados da Conferência Episcopal daquele país, são 10% a menos de evangélicos na Alemanha e 17% a menos de católicos, segundo índices recentes com dados da religião. E esses números, esse êxodo, essa evasão cresce a cada dia. Enquanto isso, aqui no Brasil, cresce o número de ateus e agnósticos. E não se escandalize com o que vou falar. Muitos destes que hoje se declaram ser ateus e agnósticos, outrora se declaravam ser evangélicos. Ou seja, os ateus de hoje, os agnósticos de hoje, brasileiros, outrora eram evangélicos.
que deixaram a igreja protestante, o segmento evangélico, decepcionados. Hoje eles declaram descrença em Deus, porque estão decepcionados com a religião. Porque estão decepcionados com mentiras que ouviram lá dentro. Eu queria dizer a você, não confie em homens, confie em Deus. Porque todo homem tem os pés de barro e pode cair a qualquer momento. Olhai para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É fato, a igreja evangélica brasileira está na UTI e pode morrer a qualquer momento e está caminhando para a morte. Eu gostaria de enfatizar que eu não estou dizendo que a igreja de Jesus deixará de existir, porque a igreja de Jesus é indestrutível e não é denominacional. Pois o único nome que esta igreja carrega é o nome de Jesus. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Deus vivo. A igreja de Jesus não é uma organização, mas é um organismo vivo, onde nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. Então, amado, você pode ser igreja no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, na sua casa. Você pode abrir um núcleo para pregar o Evangelho. Você pode ir às praças, ir às ruas e pregar o Evangelho de Jesus. Pregue. Não se prenda a instituições religiosas. Esteja preso, firmado em Cristo Jesus. Este é verdadeiro. Este não vai te enganar. Este não vai querer o seu mal. Ele quer a sua salvação. Por isso ele morreu. Por que a igreja evangélica é uma instituição desacreditada? Esta é a nossa pergunta. Por que a igreja evangélica é uma instituição desacreditada? Porque o protestantismo está caminhando para a falência. Em primeiro lugar, os escândalos. Casos de escândalos sexuais, roubos, são frequentes nos telejornais, na internet, com o nome da igreja. E o pior, a maioria desses casos são verdadeiros. Pessoas que deixaram suas máscaras caírem e mostraram para o mundo quem realmente são. Pois atrás de um púlpito, eles são uma pessoa, mas fora do púlpito, no ambiente comum da sociedade, são outra pessoa completamente diferente. Segundo lugar, as mentiras. A igreja protestante, a igreja evangélica, a igreja católica e todo segmento religioso vive uma crise de falsas profecias, falsos milagres, falsas curas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos doutores, pregando um falso evangelho. É Rua Agassiz. É? Rua Agassiz. É? Então os outros podem sentar. A 3 quarteirões aqui da igreja. É? Me diga uma coisa. Eu vou falar uma doidura para você. Eu estou entendendo. Aham. Eu estou entendendo, Jesus. A mensagem que eu tenho para entregar o Eugênio, ele tinha que ter uma ligação com essa rua, mas também tem que ter uma ligação com esse número. O número 34. Fala alguma coisa para você? É o número da minha casa. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo. Tua esposa está aqui, não? Eu não sou casado. Não?
Eu estou entendendo. Então eu vou falar o que eu vi. Eu vi uma mulher com um negócio de flor. Tem alguma coisa? Alguém você tem alguma... minha mãe. Sua mãe? Dona Ângela está ali, ó, na segunda fileira. Quem que é? Fica em pé. Meu Deus do céu. Vejam, irmãos, que o pastor em questão, que é o Gilberto Fernandes, antes de pregar nas sinagogas evangélicas, ele recolhia os dados dos fiéis na internet, especificamente no Google, e posteriormente usava os dados dos fiéis para fazer as suas profecias. O pior de tudo é que o povo evangélico, os protestantes, ainda gritavam, pulavam e glorificavam a Deus pela vida de um falso profeta. Me perdoem, mas é hilário. Terceiro lugar, as heresias. Vejam quanta loucura. Eu queria lhes confessar algo. Vocês sabiam que eu já fui um pentecostal? E que eu já dancei no espírito, ou no suposto espírito também? Mas graças a Deus, que o testemunho da cruz me libertou. Conhecereis a verdade vos libertará. Em quarto lugar, as divisões. Quando a igreja evangélica chegou ao Brasil, assim podemos dizer que em 7 de março de 1557, em nome da Igreja Reformada Francesa, chegaram ao Brasil os primeiros missionários calvinistas, conhecidos como huguenotes franceses. Enviados por João Calvino em 10 de março de 1557, foi realizado o primeiro culto protestante nas Américas, celebrado pelo reverendo Pierre Richer, na presença dos militares franceses presentes. E hoje, qual é o cenário? Quantas denominações temos no Brasil, na América, no mundo? No mundo temos aproximadamente mais de 38 mil denominações protestantes. Na América Latina, de 19 a 20 mil denominações protestantes, sendo que dentre essas a maioria está em solo brasileiro. Já dizia o nosso Messias Jesus: um reino dividido contra si não prevalecerá. E por que tantas denominações? Por causa da jactância, da soberba. O cara não aceitava o que o outro pregava, ia lá e criava outra denominação com o objetivo de que aquela denominação se tornasse maior do que a denominação que ele havia deixado. Isso é pura soberba, é pura jactância. Eu jamais aconselhei que uma pessoa saia de uma denominação evangélica, de uma sinagoga evangélica, de um grupo protestante. Eu não aconselho. Eu acho que esta não é uma obra incumbida a mim. Quem tem que convencer você é o Espírito Santo. É Ele que convence. Agora eu queria dizer aos irmãos que saíram das sinagogas, como eu saí: irmão, pregue o Evangelho com fidelidade. Irmão, viva as palavras do Messias, viva em retidão com Deus. Você não precisa de um púlpito para pregar. Que o seu púlpito seja os desertos espirituais da vida. Você pode ir ao presídio, você pode ir a um hospital fazendo capelania, você pode ir à rua, você pode ir a um ponto de ônibus, você pode reunir irmãos na sua casa. É importante que venhamos manter a fé, irmãos. Que venhamos manter a comunhão
Aqui mesmo é minha humilde casa, e eu reservei esse espaço aqui para me reunir, e eu e mais alguns irmãos, nós nos reunimos aqui para tratarmos das coisas do nosso Deus Pai Criador. Não desanime, continue na presença do Pai. Reflitam, a igreja protestante está morrendo, mas a sua fé não pode morrer. Tchau. Obrigado. Fiquem com Deus.